CBN Serviço. Estão abertas as inscrições para um concurso público na área da saúde em Campinas. São 180 vagas entre os cargos de nível médio, técnico e superior, como médicos, veterinários e psicólogos, enfermeiros, técnicos em enfermagem e agentes comunitários de saúde. O edital prevê salários iniciais de até R$ 10.834. As jornadas de trabalho vão de 20 a 40 horas semanais, dependendo da função. As inscrições podem ser realizadas até o dia 14 de janeiro pelo site da VUNESP, www.vunesp.com.br. As taxas variam de R$ 54,90 a R$ 98,80. A aplicação das provas objetivas está prevista para o dia 9 de março. De Campinas, André Berenguel. Os sábados da CBN Campinas, com mais informação e prestação de serviço na região metropolitana. Manhã CBN, das 9 horas ao meio-dia, com dicas de cultura, lazer, balanço do trânsito na cidade e nas rodovias e tudo sobre o esporte regional com os destaques do fim de semana. Manhã CBN, todo sábado, das 9 horas ao meio-dia, aqui na CBN. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Arena CBN. Oferecimento Munkmac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. Hoje com Antônio Lupi. É isso mesmo. Boa tarde para você que acompanha a programação da CBN Campinas. Entrando no ar, a partir de agora, o Arena CBN. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa mais gostoso da região metropolitana de Campinas. Estamos aqui para trazer muitas informações sobre esporte e também outros assuntos, né? Assuntos de começo de ano. Nós vamos falar bastante aí sobre a temporada 2025, a preparação dos clubes para os campeonatos que estão aí por começar, né? Tem Campeonato Paulista, a copinha tá fervendo, daqui a pouco o Fábio Scheibe vai vir com todos os resultados. Tem um monte de jogo, hein? Estamos acompanhando aqui no monitor número 7. Isso! Botafogo de Ribeirão Preto, 3 Azures. Azures é do Paraná, né? 0. Lá em Brodowski, na Rússia. Brodowski, né? Brodowski. É a primeira sede da Copa São Paulo de futebol júnior na Rússia. Segundo o Fábio Scheibe, Professor Gilson Kleina estava no Azures certa época, né? Mas não é mais. Santo André. Sim, mas ele trabalhou no Azures, né, professor? Ele tem um registro CLT lá, né, na carteira. Cara, Gilson seria legal aqui no Arena, né? Agora ele tá lá no ABC Tá Paulista, longe, né? Pô, manda uma mensagem pra ele. Santo André vier pra Campinas, eu vou trazer o professor Gilson, que é uma figura sensacional. Grande Gilson Kleina. Tudo bem, Carlão? Boa tarde. Tudo tranquilo, Antônio Lupe. Tomou boa tarde o cafezinho a você. ou não? Boa tarde aqui. Cadê? Tá aqui, ó, saboreando um cafezinho. É o café boa. Porque daqui a pouco já muda o líquido, né? Cadê a xícara? Cadê a xícara? Tá ali, mas é que tá tão bonitinha a xícara, bem limpinha, que eu coloquei hoje aqui no copinho. No refratário plástico, no né? refratário. Mas vamos lá com o Fábio Scheibe, claro, com o ouvinte CBN acompanhando este duelo. No intervalo agora, hein? Botafogo 3, Azures 0. Tudo bem, Fábio Scheibe? Não fale todos, mas aquele resultado mais elástico desta sexta-feira da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Foi um pneu, como diria no tênis, né? Um 6-0 do Operário em cima do Tanabi. Operário lá de Ponta Grossa fazendo 6-0 pra cima do Tanabi. Jogo já encerrado, viu, Lupi? Olha só, o Operário fantasma, hein? O fantasma já começou assombrando os adversários nessa primeira rodada
da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Hoje tem a estreia do Bugre. O Guarani joga 9h30 da noite, parada difícil contra o Atlético, na sede em Franca. Esse jogo com transmissão do Sport TV. Claro que nós vamos falar também muito dessa partida. E a Ponte Preta estreia amanhã. Estreia amanhã contra o Cuiabá. A sede da Ponte 2 da tarde, né? Santa 2 da tarde? Fé, é 3, se não me engano, 1 da tarde, 13 horas. 13 horas? 13 horas. Lá em Santa Fé do Sul é longe, hein? Santa Fé do Sul é longe, uma barbaridade aqui de Campinas. E hoje também nós temos a estreia da Inter de Limeira, hein? Outro time aqui da região, e estreia contra o Fluminense. Fluminense. Olha aí, jogo. É, jogo em Lins, se não me engano. Isso, Lins. Lá no Gilbertão. Gilbertão, Fim é a casa do década, Linense. fim da década de 90 era um jogo normal de Série A de brasileiro. A Inter participou em 89, que jogou contra Fluminense, Flamengo. É o elefante da Noroeste, hein? O Linense, né? É isso. É o Linense, né? Não é a Linense, o Linense, porque é Clube Atlético Linense. Isso. Aqui você fica sabendo também dos artigos em relação aos clubes de futebol. Bom, Fagner foi embora do Corinthians, foi oficializado no Cruzeiro. Falando em Cruzeiro, o Dudu foi apresentado hoje oficialmente e não sei se você ouviu a entrevista dele, Fábio Scheib. Fiquei com a impressão que ele deu aquela cutucadinha no professor Abel, hein? Ele disse que estava bem fisicamente e o fato de não ter jogado no Palmeiras era uma decisão do treinador que o pessoal tem que perguntar pra ele. Então, o Dudu já começou aí deixando algumas dúvidas no ar. Na verdade, na boa, eu e você aqui, Dudu, você já não queria mais ficar no Palmeiras, mas você colocou o seu nome na história do clube. Sim. Um dos maiores vencedores da história do Palmeiras. Mas já tava saturado, né, Bolacha? Professor Abel, hein? Foi citado. Foi citado. Abel, você foi citado na entrevista do Cruzeiro. Agora, uma atração, eu estava até discutindo com a Tayla Ramos, a certeira de Limeira, no estúdio CBN. O vestiário do Cruzeiro vai ser algo sensacional, Sensacional, né? Meu Deus, mas olha, é polêmico atrás de polêmico, porque é Gabigol, é Dudu, o Fagner, né? O extracampo do Fagner é mais tranquilo, mas dentro de campo é uma fumaça danada. O Cassião, né? O gigante, que é bravo, uma barbaridade. Ainda tem o Matheus Pereira, que também é bem Não leva desaforo pra casa, Não leva desaforo pra casa. Fernando Diniz, o treinador, mas vai ser um barato esse Cruzeiro versão 2025. Boa. Cruzeiro que anunciou hoje também o Eduardo, né? Eduardo, Eu não sabia. Momento Léo Dias, Fábio Scheib e Antônio Lupi. Eduardo, ele é genro do Bebeto. Bebetinho. É mesmo? O Bebeto? Ele começou aqui no... Da Copa? Ele começou no Ituano aqui, o Eduardo. Então. Sabe como que eu Carlos fiquei Eduardo era. Carlos Eduardo. Eu estava assistindo aquele do nosso parceiro lá do Sul, Duda Garbi, e ele estava fazendo um assado pro Ricardo Rocha e pro Bebeto. E aí o Bebeto falou que o Eduardo do Botafogo é genro dele. Olha aí que legal. Outras informações do mundo da bola, o Galo, o professor Galo, hein? Foi demitido do Santos. Foi uma barca lá, hein? Ele era diretor de futebol lá, né? E o Bragantino contratou o Pita, hein? O Pita, que era do Cuiabá. Comprou, né? Isidro Pita. Vamos ver os valores aqui na matéria do Globo Esporte, do Globo.com, Globo Esporte. Vamos ver aqui. Nossa, será que vai? Daqui a pouquinho eu vou falar quanto o Bragantino desembolsou para contratar Isidro Pita, paraguaio, hein? Seleção. Assinou contrato até o fim de 28. O clube não revelou o valor, mas segundo o que foi apurado pelo GE, eu vou falar agora porque é muita grana. 30 milhões de reais. 30 milhões de reais, segundo a apuração do GE, o quanto o Bragantino, né, desembolsou para contratar o Isidro Pita. Vale? Então, quantos anos tem o Pita? O Pita tem 25 anos. 25. Ainda é que ele tem aquele jeitão barbudão, né? Lenhador, dá a impressão que ele é mais velho. Lenhador? É, um lenhador. Tipo aquele... Rufus. Isso, e dá a impressão que ele é mais velho. Mas o Lupe, com 25 anos, é um jogador que tem potencial de mercado, né? Que é o que a empresa, a Red Bull tem essa filosofia, né? De comprar jogadores e vender, como foi com o Arthur do Palmeiras, né? Foi lá, comprou e depois efetivou uma negociação importante. E 25 anos dá um caldo. Agora, o valor é alto, não deixa de ser, né, um negócio valoroso.
O Bragantino que teve que trocar as moedas, né? Já que o Alejandro, que é do Bragantino, estava emprestado para o Vitória, artilheiro do Brasileirão, não vai permanecer no time baiano. O Bragantino pediu 6 milhões de euros, cerca de 38 milhões de reais pelo Alejandro, que deve ter o futuro fora do Brasil. Essa temporada de 2025, o Vitória não teve condições de pagar. O Alejandro está livre no mercado. Quem quiser artilheiro aí tem uma boa opção, né? Ah, mas então pode ser então já tem, pode ter algo engatilhado com o Alejandro, o Bragantino vende e compra o Isidro Pita, E olha pode como ser. foi bom o empréstimo pro Alejandro, né? Foi bom. Porque ele surge no Atlético Mineiro, o Bragantino vai lá e compra, e no Braga ele nunca foi, né? Um titular absoluto, né? Eu esperava mais do Alejandro no Bragantino. Bastou um empréstimo, ele ressurgiu, artilheiro do Brasileiro, agora virou um ativo do clube, né? 4 horas e 17 minutos. Já viu que hoje tem muito assunto aqui no Arena. Aliás, hoje, pra você que... Hoje é o primeiro sextou de 2025, hein? O Carlão de Freitas, que na virada do ano, quando deu 00:03, ele fez promessas. Vou ser fitness. Vou parar de comer açúcar. Algumas eu tô conseguindo. Vou realizar vou ser um novo Carlos Eduardo de Freitas. Hoje no CBN Esportes, Bolacha, verdade. ele já disse o seguinte: ainda bem que sextou, já vou pegar um líquido diferente, já vou comer uma sobra do ano novo. Ou seja, aquela promessa que ele fez não durou nem... Foi quarta, né? Quarta-feira. 2 dias, tá bom, né? Pra quem começou agora, né? O menino vai literalmente chutar o balde. Nem buscou e já vai chutar outro. Eu disse o seguinte, o sextou, minha gente, nós aqui somos comprometidos. O sextou pra quem namora, pra quem é casado, ele é um sextou tranquilo. É uma segunda-feira gourmet, né? Isso, diferente de quem é solteiro, que vai pras baladas e tal. Então hoje, pra quem é casado e pra quem é tiozão como eu, às 21h30 tem o Bugrão. Guarani estreia na Copinha contra o Atlético Mineiro. O jogo já foi semifinal de Campeonato Brasileiro. Então o que eu falei pro meu parceiro Antônio Lupe? Eu vou pegar uma geladinha, uma espumosa, os petiscos do fim do ano e assistir um bom Guarani Atlético Mineiro, pô. Que bom, hein? Aliás, eu ia falar um negócio. Quando a gente é mais novo, a gente vai pra uma balada com alguns objetivos, né? Então. Você mira alguns objetivos e aí você tenta cumpri-los. A partir do momento que você fica um pouquinho mais velho, já passa da casa dos 30, e eu falo isso por experiência própria, quando eu vou pra uma festa um pouco mais badalada, o meu objetivo na festa, casado, 2 anos já de casado, em breve com filhos e tudo mais, mas o meu objetivo numa balada é achar uma cadeira pra sentar. A partir do momento que eu acho uma cadeira, um sofá, um assento, aí o meu objetivo está concluído com sucesso. Eu quero saber o Fábio Scheiber, qual que é o objetivo dele, assim? Ele que é o macho alfa da CBN. Não. Tô quietinho, cara. 2025 diferente. Cara. Boa, Fabiano. Pensando só em trabalho na CBN, cara. E começa com copinha. Aí vai pra Miami no meio do ano, né? Aí, Léo. Aí tem um joguinho em Fortaleza. Será que eu posso ir uns 4 dias antes? Não, pode, pelo amor de Deus, sabe? É o seguinte, hoje nós vamos... Pra você falar que numa sexta-feira nós nunca fizemos uma enquete de futebol, eu quero saber do ouvinte do Arena, pra você que tá ouvindo no carro, pra você que tá ouvindo pelos aplicativos, pra você que tá ouvindo através do nosso YouTube, youtube.com/CBN Campinas, pra você que tá indo embora, pra você que tá voltando de viagem, pra você que está indo viajar, está aqui na região 19, né, a RMC. Isso. Qual foi, por enquanto, a melhor contratação do futebol brasileiro? Eu vou citar algumas aqui que você pode opinar. Dudu no Cruzeiro, Gabigol no Cruzeiro, tem também o Paulinho no Palmeiras, o Oscar no São Paulo, quem mais? Fagner no Cruzeiro. Hércules no Fluminense, bom jogador. Hércules no Fluminense, o próprio Isidro Pita no Bragantino. E aí, qual foi, por enquanto, a contratação mais bombástica para a temporada 2025? Eu não quero mais saber da opinião do Carlão, eu não quero mais saber da opinião de Fábio Scheiber, eu quero saber a sua opinião, ouvinte do Arena CBN. 19 o nosso DDD, 991869070. Eu vou repetir o telefone bem pausadamente. 19 o DDD, 991869070. Eduardo Rodrigues, o Bolacha, o nosso maestro, está na central técnica e ao lado dele, Daniel França, no streaming. Começou o Arena.
Arena CBN. Oferecimento Munkmac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. Alexa, tocar CBN Campinas. Você está ouvindo a rádio que toca notícia. Olá, muito bom dia para você, bem-vindo ao Manhã CBN. Então, as informações para saber como fica o tempo hoje e também aí para a semana toda. Confira todas as notícias essenciais para o seu dia antes de sair de casa. Agora também na Alexa. CBN Campinas, a rádio que toca notícia na nossa região. Quatro horas 22 minutos. Já vou pegar aqui algumas participações. O pessoal tá mandando mensagem pra gente, mas antes eu vou responder a pergunta aqui do nosso grande amigo, sempre na audiência, o Paulo, da Chácara da Barra. Ele faz a segunda pergunta. Lupe, vocês têm alguma informação sobre o Novo Horizontino? Eles mantêm o mesmo time de 2024? Ô Paulo, alguns jogadores permanecem, mas pelo que eu vi aqui dos anúncios, eles montaram um time ainda melhor do que 2024, pelo legal. menos eu penso assim, ó. Vou pegar algumas contratações que foram feitas pelo Novo Horizontino e que já foram anunciadas. O Patrick Bray, que era do Botafogo, Lateral esquerdo. jogador aí que tem uma certa trajetória na Série B do Campeonato Brasileiro, conhece bem a divisão. Deixa eu pegar, ó, renovou com o Luca, lembra do Luca da Ponte? Sim. Lembra dele, Paulo? Você lembra, hein? Renovou com o Luca, Na mesma renovou base, com ó. aquele Renato Palme, renovou com o William Farias. Marlon. Contratou aqui, ó, o Jean Imer, jogou no Ceará esse ano. Volante. Volante. Jogou no Corinthians, no Vasco. Renovou com o Eduardo Batista, renovou com o Rodrigo Soares, renovou com o Marlon. Tem a mais. mesma base, hein? É uma base, mas contratou Qualificado, também. Mas tá perto de perder um dos principais jogadores, né? O Luizão, que tem acerto já pré-definido com o esse não Santos, fica ainda não mesmo. bateu o martelo, mas é zagueiro, pode sair do Novo Horizontino. Ah, mas com certeza você pode colocar aí algum outro jogador que vai chegar. É porque ele era da base, se não me engano. Mas com certeza o Novo Horizontino vai investir forte. Cara, 2 anos batendo na trave, hein? E ano passado ele ficou, se não me engano, 40... Ano passado não, 2023... Ele ficou 45, quase meio tempo da partida, conquistando o acesso e esse ano... E perdeu. Esse ano ele ficou... Foi líder, né, da competição. Líder durante deixou um bom o Santos tempo. para trás em alguns momentos. E na última rodada, se não me engano, foi uma das únicas rodadas que o Novo Horizontino fechou fora do G4. Foi na última rodada, mas é que vale, né, Bolacha? Não adianta nada você ficar 37 rodadas no G4... E na última você ficar em quinto, não sobe. O que pegou o Novo Horizontino nas 2 últimas rodadas jogando em casa, contra o Paysandu e contra, se não me engano, foi o CRB, não sei. Era jogo para fazer 6 pontos, acabou empatando os 2 jogos, principalmente com o Paysandu, com 1 a menos o Paysandu tava. O Wesley Garcia marcou um gol de falta, né? Foi pro Goiás agora. E ali acabou não tendo forças para conseguir na última rodada o acesso. E é importante, né? A manutenção, tá vendo como é que... É um trabalho bem feito, né? Porque, na verdade, o de 2024, a gente pode dizer que o Novo Horizontino fracassou, né? Dói no coração falar isso, mas fracassou. 2023 acho que foi acontecendo aquela coisa de brigar pelo acesso, mas 2024 não. O Novo Horizontino se preparou para subir, investiu para subir e ficou no meio do caminho. Só que, ao invés de desfazer todo o projeto, vamos mandar embora, geração fracassada, não. O trabalho foi mantido, o presidente, que é ex-jogador também, o Genilson Rocha Santos, né, manteve o Eduardo Batista, e é um Novo Horizontino forte. Se vai brigar para subir na Série B novamente, não sei. Se vai fazer um Campeonato Paulista de boa performance, também não sei. Só que é um elenco qualificado e que tem possibilidade, sim, de fazer um bom estadual e, consequentemente, um bom nacional da B. O rival, né, do Novo Horizontino, o Mirassol... Não, rival, né? Rival de 017 lá, né? O Mirassol, que conseguiu acesso inédito à Série A do Brasileiro, anunciou ontem Guilherme Pato, atacante, ex-Ponte Preta, Tava né? na mira do Guarani. Guarani queria... Na verdade, o Mirassol queria o Pato
que é o Guilherme, não é o Alexandre, há um bom tempo. O Pastana disse que tentou a contratação dele para a Série B o ano passado, mas o Mirassol também queria, mas algo não deu certo e aí ele ficou no Figueirense, só que dessa vez logrou êxito. Ó, quem mandou mensagem pra gente foi o Francisco Balbino, lá da Cidade Universitária 2, Barão Geraldo. Ele diz que o Paulinho no Palmeiras foi a melhor contratação. O Paulo ainda fala aqui da Chácara da Barra que a contratação mais impactante foi a do Pacheco pela Ponte Preta, a opinião do Paulo. Pacheco que subiu a avenida, né? Tava no Guarani e agora vai jogar na Ponte Preta. Olha quem está aqui, Paulo Kikuchi. Vem, japonês! E vem polêmico, hein? O ano começou para Paulo Kikuchi. Boa tarde a todos os amigos da CBN. O presidente Eberlin ficou bravo, perguntando sobre salário atrasado. Matheus Silva pediu rescisão de seu contrato com base no depósito do fundo de garantia não depositado. Lembre-se do volante que perdemos pelo mesmo motivo para o Cruzeiro, o Alisson. Me parece que alguns jogadores estão sem esta obrigação do empregador, no caso a Ponte Preta. Então foi dado direito ao jogador, claro, se realmente não pagaram. Acho que o jogador exagerou nos valores e isso será discutido na justiça. Contratações, acho que será um time melhor. Vamos esperar alguns jogos para cornetar ou não. É uma risada em japonês. Feliz ano novo para todos os amigos. Paulo Kikuchi. Grande Paulo Kikuchi. Grande Paulo Kikuchi. Obrigado pela participação falando sobre a Ponte Preta. Você tá gostando, Carlos? Olha, Lupe... Eu posso dar uma opinião antes da sua? Sim, claro. São jogadores, na minha opinião, é claro que eles ainda vão produzir com a camisa da Ponte. Eu não posso, como é que eu posso dizer? Eu não posso trazer aqui prever algo, né? Porque um pré-julgamento, né? Mas esses jogadores, a gente estava até comentando sobre isso, são jogadores que facilmente arrumam um emprego em Série B de Campeonato Brasileiro. Tem jogador que chama atenção em disputar a temporada pela Ponte, né? Acho que talvez até pelo Campeonato Paulista, que é atrativo. O Dudu, né? Que é um jogador valorizado, deve estar... Né? O próprio Vitor Andrade. O Serginho, mesmo na casa dos 30 ali. Fez um campeonato, uma reta final de Série B pelo Santos boa. Eu acho que são jogadores que podem ajudar a Ponte Preta aí neste 2025 tão complicado. Daqui a pouco a gente fala mais sobre a Macaca, sobre Copinha e outros assuntos, porque o repórter CBN tá batendo na porta, 4h29. Repórter CBN. Sexta-feira, 3 de janeiro de 2025, a Marinha confirmou que mergulhadores retiraram da água o corpo de mais uma das 13 pessoas que morreram no desabamento da ponte JK, que fica entre Maranhão e Tocantins. 4 vítimas permanecem desaparecidas. A tragédia aconteceu em 22 de dezembro. A estrutura passava sobre o rio Tocantins. Rodovia dos Imigrantes, que liga São Paulo ao litoral, já tem quase 30 quilômetros de congestionamento em direção à Baixada Santista. Sentido capital, a via está parada por 15 quilômetros. Anchieta apresenta quase 10 quilômetros de trânsito ruim nos dois sentidos. Instabilidade no aplicativo dificultou a retirada de ingressos para os jogos da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A entrada é gratuita, mas os torcedores têm que fazer o resgate do bilhete pelo aplicativo Bipfoot. Nas redes sociais, usuários reclamam da burocracia e da demora e que não conseguiram retirar os ingressos. Na Ucrânia, o presidente Volodymyr Zelensky afirmou que o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, pode ser decisivo para ajudar a encerrar a guerra promovida pela Rússia. Ele disse acreditar que o republicano é capaz de deter o presidente russo, Vladimir Putin. Trump já afirmou que daria fim ao conflito em 24 horas. Ele vai assumir o cargo no próximo dia 20. Horário de Brasília, 4h30 agora. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas.
4h31, Mário Quintino chegando com as informações nas estradas da região. Tudo bem, Mário? Boa tarde. Fala, Lupe. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Começo com informações da rodovia Santos Dumont, que tem movimentação maior para quem vai em direção de Viracopos e Indaiatuba, principalmente na passagem pela Bandeirantes, atenção ali no trecho, mas por enquanto não tem ponto de parada. Para quem vai em direção da Prestes Maia em Campinas, bom caminho nesse momento, a Santos Dumont em toda extensão, desde a saída pela cidade de Indaiatuba. Em Campinas, tem um ponto com lentidão na saída da Via Expressa Valdemar Pascoal, para quem vai acessar a Prestes Maia e também a região do Mário Gatti. Inclusive, segundo informações da INDEC, Lupe, chegou para eles que teria acontecido um acidente ali no trecho. Agentes estão a caminho do local, então quem puder, evite ali a região. Se você puder já acessar a Prestes Maia através da Avenida João Jorge, por enquanto é o melhor caminho. Na João Jorge segue ali sem dificuldades. Trazendo informações também rapidamente da rodovia Dom Pedro, movimentação um pouco maior na chegada para a rodovia Anhanguera e em direção de Jacareí, principalmente na passagem por Itatiba e também na altura de Atibaia. Lupe. Obrigado, Mário, que volta na programação da CBN no ponto final com outras informações sobre o trânsito nas estradas e aqui em Campinas, 4h32. Bom dia para você. Amanhã, tarde para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Arena CBN. Quatro horas e 33 minutos. Mandar um abraço pro Emerson, que tá aqui com a gente, falando que o Carlão tá só no cafezinho. Só no cafezinho. Boa tarde, galera. Roberto de Americana. As trocas de estádio, um subiu, o outro desceu a avenida. O Bugre levou a melhor. Mateus, quem desceu foi o Matheus Regis, quem subiu foi o Pacheco. E aí, quem que levou a melhor, Carlão? Se levarmos em conta 2024, tudo igual, né? Mas eu acho que o Matheus Regis gera um pouco mais de expectativa, até porque é um atacante, né? Então gera um pouco mais de expectativa que o Pacheco. O Lucas Vitor, lá de Santa Bárbara do Oeste, melhor contratação da temporada foi o Oscar. E aí ele já dá 100% de aproveitamento, hein? 2 programas, 2 coices. Ou o Oscar joga vôlei? Interrogação. Você viu como é que mas não precisa, achei muito... a gente pede tanto, né? Pra ter um feliz ano novo. Mas achei ele muito gente bravo. Mudar. Ele já veio com os 2 pés no peito. Ele achei ele bravo. Se ele fala assim, ó, a melhor contratação foi do Oscar. Pronto. Ok, aí ele manda assim, ó. E aí, o Oscar joga vôlei? Não, já e 2 pontos de interrogação. Já deu no meio. Ah, mas é cavalo. Tem mensagem de áudio, né, Bolacha? Vamos ouvir. Fala, Carlão. Olha lá. Boa tarde. O passarinho me contou que você não vem aqui no espetinho porque você está com freio de mão puxado. Ixi! Polêmica, hein? A gente precisa fazer essa visita. né, cara? Mas enquanto você não conseguiu o alvará, a gente não vai. Mais um. Difícil, porque lá vai até Carlão cortou a gordureira, né? Acabou com o macarrão lá da Esplenda hoje. Esse aí tava almoçando com a gente. Alho, né? E, nossa. Alho é uma delícia. É uma delícia. Mas depois você lembra dele... Até domingo. Dia, né? Mas é gostoso, cara. O macarrão é gostoso, é verdade. Mas você fica com aquela... É igual o pastel, com aquele aroma, né? O vinagrete, quando cai na mão, fica, 3 dias cheirando, cara. De jogar um frasco de Nossa, mãe. Mas é gostoso. É gostoso. Baixa gastronomia. É baixa gastronomia. Mais um. Boa tarde, amigos do Arena JP de Moraes. Opa, voltou, hein? Vocês estavam comentando hoje no CBN Esportes sobre o título do Guarani da Copa São Paulo de 94. Me lembrou uma história legal. Conta.
esse jogo ia passar na Globo, só que era meio de semana, né? Era feriado de São Paulo, só que no resto do estado, horário normal de trabalho, dia normal de trabalho. E como eu tinha que trabalhar, o que fiz eu? Peguei uma fita VHS, coloquei no meu videocassete e programei para gravar no horário do jogo. Ainda liguei para uns amigos dizendo que não queria saber o resultado. Porque nessa época não tinha rede social, né? Não tinha YouTube, não dava para você assistir depois, nem assistir de outra maneira, né? No celular, por exemplo, como hoje em dia. Tudo bem, cheguei em casa depois do trabalho, fui assistir ao jogo, né? Como se fosse ao vivo. Só que o jogo terminou empatado, aí teve prorrogação e pênalti. E a danada da fita VHS só gravava 2 horas. Na verdade, nem isso gravou, né? Chegou lá nos 38, 39 do segundo tempo, já parou de gravar. E aí eu fiquei desesperado, né? Procurando nos noticiários para saber o resultado do jogo. E como é que você para ver os gols, para ver como é que tinha sido. E nada, e liguei para os amigos, aí que eles falaram, você não queria saber, então nós vamos contar. Para terminar, no dia seguinte que eu fui ficar sabendo, de manhã tinha o jornal era a TV Campinas na época, e que mostrou inclusive os melhores momentos e tal, mas foi só no dia seguinte que eu fiquei sabendo desse título heróico do Guarani com 3 pênaltis defendidos pelo Pitarelli em sequência. Um abraço para vocês e que 2025 seja um ano de muito sucesso, muitas realizações para todos nós. Amém. E muita saúde, que o resto a gente corre atrás, né? O Carlão tá precisando de saúde. Ó, é o seguinte, até foi bom essa participação do JP pra gente. Nós estamos em 2025, né? O Guarani foi campeão em 94. Quanto tempo dá isso aí? 30 anos, né? 31 anos, né? Isso? Vai fazer. 31 anos. Cara, olha como é que as coisas mudaram. O JP de Moraes, que trabalhava na época, ele queria ver o jogo, mas ele não queria saber o resultado, ele não viu a partida. Ele colocou uma fita de VHS. E ele não conseguiu acompanhar a parte final do jogo, a prorrogação e os pênaltis. Ele só conseguiu saber no outro dia. Hoje é inimaginável você falar para um adolescente que isso aconteceu há 30 anos, hein? Hoje é impossível. Eu lembro que eu ainda peguei tempo de criança, os jogos não passavam aos domingos, né? Era sempre aos sábados à tarde, quinta-feira à noite. E no domingo tinha pelo menos na Bandeirantes, né? Na época do Luciano do Vale, eles passavam o tape do jogo, né? O reprise do jogo. E não era igual hoje, né? Não tinha, você tinha que esperar. Então as famosas mesas redondas, né? Tinha o cartão verde, que era muito tradicional no domingo. Mas isso aí hoje é impossível. Impossível. Né? Impossível, não tem como. Ou se não, Gazeta Esportiva, né? Com a narração de Fernando Solera, com Avalone. Mas o JP deu essa declaração. Ele não tinha bom hábito de ouvir a CBN, senão estaria escutando o Rafael Pio informando sobre essa vitória do Guarani em 94. O Rafael Pio já estava, né? Militava, né? Já militava pela crônica. Militava. Ele fazia shows, né, pela região. Alguma coisa ele fazia já. E alguma coisa ele fazia. Ele tá aí? Ele não tá aí, não. Essa vitória eu lembro com muito carinho, né? Porque a gente acompanhava. A Ponte ela foi campeã em 81, 82. Eu ainda, né? Não entendia nada. Mas de 94 acompanhei muito, até porque eu morava perto do Brinco de Ouro, morava ali na Joaquim de Lemos, né? E a festa foi gigante da torcida do Guarani, porque foi heróico. O São Paulo era bem melhor, né? Sim. São Paulo era mais badalado e o Guarani foi lá, se superou e conseguiu fazer o gol. Será que é uma boa ideia lá na Ponte um dia, uma entrevista coletiva, a gente perguntar para o Alberto Valentim como é que foi esse jogo? Eu acho que no momento não é legal. Quem sabe num outro... É uma boa ideia. Acho que vamos aguardar um novo... O desenrolar da temporada. Como é que é? Valentim. Aí a gente vai falar com Valentim. Foi heróico naquele Carlão, dia também. E daí em 95 a Ponte fez a final com o Corinthians no Canindé. Foi, eu fui nesse jogo aí também. Fui lá no Canindé, cara. Meu pai foi trabalhar. Eu estava passando férias lá em Itu, no camping do Alemão, aí na sua terra, aí no Principado. Olha só. E a gente saiu de Itu e meu pai a trabalho, eu fui lá acompanhar o velho. A trabalho também? Não, ainda não trabalhava, passando férias aí. Sim. E aí fomos lá pro Canindé assistir o jogo. A Ponte jogou bem aquele jogo, mas tomou o gol, aquela famosa morte súbita, 3-2. E em 98 no Morumbi. Hã? Gol do Edu, não foi do Edu? Não, foi Toninho. Nem virou jogador, acho, depois. Mas em 98 a Ponte perdeu pro Inter no Morumbi. Ô, Carlão, até aproveitando isso aí, hoje o Guarani estreia contra o Atlético. Eu entendo que o torcedor, ele
a competição que ele tem mais visibilidade, né, é a Copa São Paulo. Sim. Em relação a torneios de base. Mas o calendário de base, ele é muito longo. Tem Campeonato Paulista, melhorou muito. Tem Campeonato Paulista, tem torneios que são realizados em uma única cidade. No final do ano agora nós tivemos vários torneios aí que não tem tanta visibilidade, mas são oportunidades para esses atletas jogarem, conquistarem aí minutagem, para que eles possam ser observados. Por que eu particularmente eu tenho um certo receio com a Copinha? Porque assim, é tudo muito junto, horários horríveis para quem quer mostrar o seu potencial. E eu entendo que o torcedor, por exemplo, não passa da primeira fase, já começa a criticar e ninguém serve. Sim. Mas isso é uma cultura do torcedor brasileiro. Então, assim, eu acho que a Copinha, ela é tudo muito próximo, é tudo muito exprimido. Né? E às vezes um cara que tem talento, um jogador, um adolescente que tem talento, para ajudar o time principal, não consegue mostrar isso na Copinha. Então, por isso que eu tenho um certo receio. Mas hoje tem Guarani e Atlético Mineiro. O torcedor do Bugre já vai poder acompanhar melhor, porque tem a transmissão pelo Sport TV, então dá para acompanhar dessa geração que tá chegando no Guarani. E a Copinha abriu demais, né? Antigamente ela era menos inchada. Então... e sem contar esse tanto de clube empresa, né? Então tinha menos equipes, só que era um campeonato, um torneio muito qualificado, né? Então ali dava para ir, e os jogos eram mais espaçados, então ali você observava qualidade, né? Hoje não, hoje claro que tem qualidade, daqui a pouco aparece um Hendrick da vida, um Estevão da vida, né? Mas ficou realmente muito complicada a maneira como a Copinha foi distribuída, né? Mas hoje, sem dúvida, é uma atração. Guarani e Atlético Mineiro, um jogo de duas equipes tradicionais, né? O Atlético não é lá um tradicional nas categorias de base, mas é uma grande equipe. E o Guarani, ao contrário, já é tradicional, campeão de Copa São Paulo, porém não vive aí um grande momento na base, né? Precisa revelar mais talentos. Mas hoje, sem dúvida, é uma grande atração, bom pra gente ficar atento aí quem o Guarani tem para mostrar para o seu torcedor. Vai jogar o menino Yuji, vai jogar, né? O Yuji deve jogar, o Porfírio, que apareceu lá na última partida contra o Brusque pela Série B. A gente fica na expectativa de que o Guarani possa apresentar aí bons valores. A última vez que isso aconteceu, posso cometer aí algum engano, mas foi em 20, né? Que o Guarani joga contra o São Paulo, que eram meninos da Portuguesa, só que eles despontaram realmente no Guarani, que é o Davó, o Mateuzinho, o Matheus Bidu, o próprio técnico Márcio Zanardi. O Guarani foi semifinalista contra o São Paulo do Antony, né? Do Nestor também. O Léo aqui mandou uma mensagem: midiático Carlão. Mentira! Sim. Em 98 foi no Parque Antártica. Não. Lembro, pois apanhei da polícia contra a Inter. Léo do Centro. Não, porque eu estava lá em 98. Agora temos uma grande polêmica, vamos pegar aqui. Não tem nem polêmica, foi assim, eu até vou contar, era um jogo, a final da Copa São Paulo, ela foi preliminar de um jogo festivo, em que o São Paulo iria apresentar o Raí novamente contra uns amigos do Romário, era uma coisa assim. Foi contra o Inter? Isso, contra o Inter e Guto Ferreira. No estádio do Morumbi. Isso, Guto Ferreira era o treinador do Inter, o Inter tinha um jogador que chamava Manuel, que era muito bom, não ganhou tanto, né? Não teve uma carreira tão vultuosa, mas ele era o craque daquele time. A Ponte tinha Luiz Fabiano, Thiago Leitão, foi em 98. Foi 0x0, na prorrogação 1x1 e nos pênaltis 4x3 pro Inter. Foi 1x1, acho, no tempo normal, dá uma olhada aí. Aqui 0x0. 0x0? Eu acho que foi porque o Thiago Leitão fez gol. Eu tô aqui. Então, na prorrogação, né? Foi na prorrogação, né? Foi na prorrogação. Tá. Então foi... foi 0x0. A Ponte perdeu nos pênaltis. O Thiago fez Thiago o gol. Leitão. E o Mineiro fez o gol do Internacional. E aí nos pênaltis, o 4x3. Nos pênaltis... Fabiano, que é o Luiz perdeu, hein? Fabiano na época. Aliás, o Fabiano nessa época, né? O Luiz Fabiano fez gol de bicicleta, fez uma grande copinha. É isso. Tá aqui a Ponte Preta: Alexandre, Rodrigo, depois Juliano, Aldori, Roberto e Clodoaldo, Natanael, Ataliba, Robson e Marcelo Neuma, depois Thiago, Alessandro e Foguinho, depois Fabiano. Foguinho é Humberto. Marco Aurélio Moreira. Aliás, desses meninos, desse time que o Marco Aurélio Moreira, técnico do Principal em 98, a Ponte brigando para não cair na Série A do Brasileiro, ele levou Luiz Fabiano, Roberto. Agora eu quero uma pergunta para você. Internacional. João Gabriel, Jardel. O João Gabriel virou, né? Virou goleiro. Virou. Lúcio,
Lúcio. Lúcio. É. Ronaldo e Mineiro. Tá. Clayton, lembra Clayton, dele? Volante. Flamengo, Rastafari. Juca, Gustavo e Diogo. O Juca virou também. Eu Juca não lembro. acho que jogou no Guarani, se eu não estiver enganado. Fábio Pinto, depois Donizete. Fábio Pinto jogou no e Guarani Manuel, Seleção. treineiro. Guto Ferreira. É, cara. Você sabe, ó, pegou. Guto Ferreira. Ô, Léo, então, cara... Pô, Lúcio, né, cara? Olha só que loucura. Então, 4 anos depois foi campeão mundial. Olha 2022. o futebol, que loucura. É verdade. Foi o 4º título do Internacional da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A Ponte estreia amanhã contra o Cuiabá. Cuiabá forte, difícil, né? Estruturado também. A Ponte vai encontrar dificuldades. Talvez o grande jogo deste grupo da Ponte, né? Que ela está localizada lá em Santa Fé do Sul. A gente espera que a Macaquinha faça bonito exemplo do Bugre hoje às 9h30. O final do telefone 8933, Everaldo Miranda. A verdade em 100 palavras. Venho de público enaltecer a sábia decisão de impedir que os jogos da Copinha de Futebol de Júniors não sejam objetos das bets, com apostas. Que essa decisão seja entendida que há solução para acabar com as vendas de resultados, fato que depõe contra o futebol. Muito contente com essa situação. A saída para acabar com as mazelas que acharfundam o futebol. Everaldo Miranda, da Vila Industrial, para o Arena CBN, o lugar onde até o futebol tem vez. O que ajuda, Lupe, Fabião, é que todos os jogos são transmitidos, né? Sim. Porque às vezes acontece, tem tanta jogada bizarra que, infelizmente, no meio dessa loucura toda que virou as bets, a gente acaba até interpretando errado, mas acho que a transmissão dos jogos é um facilitador para detectar aí qualquer tipo de problema. Falando em bet, né? Opa. Pode ir, Fábio. Falando em bet, né, Lupi, ontem deu um assunto, né, que surgiu que preocupa tanto o Corinthians quanto o Flamengo, né? As duas empresas que patrocinam o Corinthians, o Esportes da Sorte e a PixBet, que patrocinam o Flamengo, foram impedidas de atuar no Brasil por decisão do STF, né? O ministro deu a decisão contrária, eles estavam liberados por atuar porque tinha uma parceria com o Estado do Rio de Janeiro, mas a outorga nacional não tem validade, então essas bets não podem participar, não podem estar em atuação no Brasil, o que pode complicar, pode respingar no contrato do Memphis Depay, do Corinthians, já que ela paga os vencimentos do jogador, metade dos vencimentos, e agora essa situação pode complicar também uma situação do Corinthians, né? Mais uma vez o Corinthians, dessa vez não teve culpa, mas envolvendo num problema com as bets, né? Já foi assim na primeira patrocínio desse ano, né? E acaba sendo esse momento conturbado aí. Mais um. Boa tarde a todos da mesa. Brodowski, terra do abacaxi. Sensacional. Aliás, e que chuva que cai em Brodowski. Terra do Cândido Portinari. Mudaram o nosso jogo aqui, hein? Então, mas a chuva tava gigante lá em Brodowski, hein? Mas por que mudou? E o Azures já fez 2 gols, tá 3-2 pro Botafogo então, agora. Mas o pessoal mudou o jogo aqui, ó. Foi a galera lá de cima. Acho que tá no YouTube. Tá no YouTube. Às vezes caiu a transmissão lá, hein? Tem Daqui a pouco a gente retoma. Ivanildo Magalhães, hora da poesia. Bora, vamos lá, Ivanildo. Melhor hora do programa. O melhor de todos os lanches é o amado pão com ovo. Nossa, gostoso. O voto é a expressão da cidadania de um povo. O ano mal começou e já é sexta-feira de novo. Do jeito que ele gosta. Cadê ele, o Eliel? Ou tá assistindo um jogo, ou La Casa de Papel. 3 sexta-feiras seguidas, ganhará o seu troféu. Grande Ivanildo, hein? Aliás, hoje veio aqui pegar o prêmio dele. Veio com o Gustavinho. Gustavinho mandou o áudio, falou que você tá aí cheio de problema pra pegar a liberação, pra curtir um espetinho lá da galera. Gustavinho. Boa tarde, Lupe. Os 2 centroavantes de Guarani Ponte ficam ou vão embora? 2 centroavantes do Guarani, o Bruno Mendes e o Caio Dantas, foram embora. Da Ponte, o Gabriel Novaes foi embora, o Jé fica porque tem contrato, mas tá machucado, né? Então só deve estrear na Série C do Campeonato Brasileiro. Beleza? Quem mandou mensagem pra gente foi o Rubens Lima, grande Rubens. Obrigado pela participação. Boa tarde, pessoal da Arena. As contratações mais bombásticas foram da Ponte, Vitor Andrade e Serginho. Agora só falta o parceiro Neymar. É a mensagem do Wagner, que participa sempre conosco aqui do Arena. Tem mais uma também aqui.
Boa tarde, mesmo sem contratação, o Flamengo continua sendo o melhor time das Américas. É o Marcos Brito de Campinas. Obrigado pela participação. Chaib gostaria de ter levado um radinho, mas não podia. E Lupe, obrigado pelo adolescente, mas eu já tinha 28 anos na época. Olha só, JPC, então a foto aqui engana a gente, hein? JP, é que a foto não é dele, a foto são deve ser dos netos, né? 94? 20, faz a conta aí. Mas 59. 60. Não, tá bem, já tá bem. Tá tem lenha pra queimar tá ainda. Bem demais. Vai ver o Guarani campeão muitas vezes. É isso, 4 horas e 51 minutos. Aí, Bolacha. Vamos lá. Ó. Ó, Carlão se diverte. Carlão se diverte, né, Chaib? Ô, Chaib, o jogo do Botafogo e do Azures aqui não tá passando, cara. Caiu a transmissão. Só passa aí só, Fábio Chaib? É diferenciado o seu pacote? É diferenciado. Tô achando que você tá vendo replay. Não. 7 minutos do segundo tempo, o Azures fez 2 gols na segunda etapa, Botafogo 3, Azures 2, viu? Pô, aí não caiu aí não, cara. Se tá difícil pra você, imagina pra gente. Ô, Carlão, o Santos, cara, anunciou uma lista de demissões hoje, hein? Muita gente conhecida, muita gente. Uma lista de demissão, né? Com vários integrantes. Uma barca Marcelo da comissão técnica. O Arzul, eu falo Azures. Azures é o time que tá jogando lá. O Arzul prepara 28 anos de clube. Aliás, deve ir pro Grêmio, hein? O Grêmio demonstrou interesse na contratação do preparador de goleiros, Marcelo Fernandes também, que era um auxiliar fixo da equipe. O Carlito Macedo, preparador físico, o Galo, né? O Alexandre Galo, CEO também. A pergunta que eu te faço é o seguinte: o torcedor do Santos, ele sofreu muito em 2023, né? Em 24, com o time na Série B, rebaixamento e tudo mais. Eu senti que o time demorou um pouquinho para decidir o novo técnico, depois da demissão do Carille. Tentou vários nomes e acabou chegando no Pedro Caixinha, que aceitou o convite. E assim, a gente vê Palmeiras contratando, São Paulo contratando, o Corinthians manteve uma base, mas já jogava a Série A de Campeonato Brasileiro, e o Santos ainda podendo não deve perder o Jair, zagueiro, demissões no departamento de futebol, no staff, e por enquanto nada. Preocupante, né? Não tem contratado, é um time que vai precisar se fortalecer para 2025, porque vem de uma Série B de Campeonato Brasileiro, apesar da camisa gloriosa e pesada, numa Série A é diferente. O Santos precisa se fortalecer, veio aí com o Pedro Caixinha, que não era a primeira opção, mas o Caixinha traz um bom trabalho aí dos tempos de Bragantino, só que precisa de qualidade, né? Agora, com relação a esses, sabe, tem que tomar cuidado até para falar, mas às vezes pode ofender muita gente. Essa coisa do auxiliar técnico permanente, eu acho que se o cara for competente, sabe, é importante. É importante ele lá no emprego e tal. Agora, se for por essa situação de como que é ídolo do clube, jogou e não sei quanto, tem que tomar muito cuidado. Às vezes, então cria um cargo lá tal, mas deixar esse auxiliar permanente no dia a dia do clube, eu também não acho legal. Pelo que eu tenho acompanhado nas redes sociais e principalmente nos canais envolvidos com o Santos, o torcedor gostou, hein, das saídas destes profissionais. Pelo menos um termômetro que eu tenho das redes sociais, né, os, entre aspas, aí, os cornetas do Santos e tal, mas o pessoal gostou aí da diretoria ter feito essa limpa na comissão técnica. Tem algum nome especulado no Santos? Tem o Tassiano, né? E o próprio zagueiro do Novo Horizontino, né? O Luizão. O Luizão. Mas só, né? Vão acertar, né? Semana passada o Otero se despediu, né? Foi pro Nacional do Uruguai. E tinha uma renovação encaminhada, né? Segundo... Exatamente, pegou surpresa. E o Juliano também saiu do Santos, o cara que foi decisivo na Série B. O Santos precisa oxigenar o time e renovar realmente. É isso. Os times começaram a se reapresentar hoje, né? O Santos já se reapresentou. A gente vê aí a movimentação também nos clubes do Rio de Janeiro, Fluminense. Ficaram aí um período maior em relação aos times, por exemplo, de Série B, até porque a Série B terminou antes, né? E a principal notícia que eu trouxe no início do programa é essa questão envolvendo aí o Isidro Pita, que deixou o Cuiabá, que vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro, e foi comprado pelo Bragantino aí, uma grana muito, mas muito alta. Em relação e tem novidade, hein? Opa, tem novidade. Põe no rádio. Tem novidade na Lusa. Não, peraí, não precisa pôr no rádio mais não, tô brincando, pode ir.
tá treinando aqui em Porto Feliz, no CT do Desportivo Brasil, aqui pertinho de Itu, fazendo a pré-temporada. Anunciou hoje, sabe quem? Quem? Iago Dias, ex-Ponte Preta, e também Henrique Almeida, atacante, que passou pelo Vila Nova, revelado pelo São Paulo. A Lusa se reforçando, dando peças para Cauã de Almeida, né? O treinador da Lusa para essa temporada. A Lusa que estreia contra o Palmeiras dia 15 no Paulistão. Um grande abraço para o Luiz Nascimento, né, que é o coordenador de afiliadas da CBN, torcedor da Lusa, e eu só posso desejar aqui para ele uma boa sorte. A Portuguesa está se preparando para um 2025 novo, né? Mas eu esperava mais diante do investimento e tal, mas Iago Dias e o Henrique Almeida já perambulou por trocentos times, né? É da safra do Oscar, no São Paulo. 2011 foi campeão sub-20, né, no Brasil. Da safra do Oscar. 4 horas e 56 minutos, a gente tem um intervalo e daqui a pouco não saia daí, torcedor do Palmeiras, porque o Verdão marcou uma reunião com o Fulham da Inglaterra. Vai sair negócio, eu tô achando, hein? Pra decidir se Andréas Pereira vai ou não vai defender o Palmeiras o ano que vem. Esse ano a gente volta já. Arena CBN. Oferecimento Munkmac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. Alexa, tocar CBN Campinas. Você está ouvindo a rádio que toca notícia. Olá, muito bom dia para você, bem-vindo ao Manhã CBN. Então, as informações para saber como fica o tempo hoje e também aí para a semana toda. Confira todas as notícias essenciais para o seu dia antes de sair de casa. Agora também na Alexa. CBN Campinas, a rádio que toca notícia na nossa região. Oferecimento Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Hora do vôlei aqui no Arena CBN para informar que o primeiro compromisso do Vôlei Renata vai acontecer às 6 horas da noite no dia 9, contra o Goiás fora de casa. Esse jogo é lá no SESI da Vila Canaã, em Goiânia. Depois, a equipe de Campinas tem mais um compromisso fora aqui do ginásio do Taquaral. Joga contra o Blumenau no dia 15, também às 6 da noite, lá em Santa Catarina. O primeiro jogo da equipe em Campinas, do Vôlei Renata, acontece no dia 20 de janeiro, às 9 da noite, contra o Suzano. Esse são os compromissos do Vôlei Renata do mês de janeiro. Olá, eu sou o Fernando Kawasaki, sou chefe de cozinha e empreendedor. Eu tô aqui para falar que a Unimed Campinas está com uma oferta muito especial. 50% de desconto em 2 mensalidades de planos empresariais, incluindo o MEI, a partir de 2 vidas. Aproveite a oportunidade e cuide da sua saúde. Acesse unimedcampinas.com.br e contrate agora. Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Consulte condições. Arena CBN. 4h58, o Palmeiras e o Fulham, é isso? O Fulham. Como? Fulham. Da Inglaterra? Inglaterra. Eles já definiram uma data para fechar ou não... Na casa do Fábio Scheib vai ser o encontro. O negócio em Itu. Para fechar ou não a negociação envolvendo o volante Andréas Pereira, que nem chegou no Palmeiras e já é ídolo, hein? Você sabe por quê. É verdade. Segunda-feira, dia 6 de janeiro, as duas equipes, o Palmeiras, representantes do Verdão, representantes do time inglês, vão se reunir. O time inglês prometeu que vai responder a proposta na segunda-feira. Qual é essa proposta? 20 milhões de euros, cerca de 127 milhões de reais, mais valores aí em bônus conquistados pelo atleta. Fábio Scheib já preparou aí não é banquete, como é que fala? É o banquete. É o banquete, como é que... o café pra... Como é que é? Não entendi, Bolacha. Depois você me fala. Os apetrechos culinários para esse grande encontro? Grande encontro entre Palmeiras e Fulham, né? Vão decidir se o destino de Andréas Pereira será o Palestra Itália ou seguirá na Premier League
Palmeiras, caso não avance com o Andréas Pereira, caso o Furra não aceite a oferta... Café Colonial. Café, poxa. Deve partir para cima do Vila Sante, do Grêmio, jogador paraguaio. O Palmeiras tem essa opção B pro meio campo, que deve ser reforçado. Falando do Palmeiras ainda, o Palmeiras recusou uma outra proposta pelo Brighton, outro time inglês, né, que fez uma proposta para o zagueiro Vitor Reis do Palmeiras na casa de 180 milhões de reais. Carlão de Freitas, então, segunda-feira é o dia D para Andréas Pereira no Verdão ou não? Se o Palmeiras efetivar a contratação desse jogador, ele vem muito forte. Já vem forte, né, com o Paulinho, acho que é a principal contratação, né, um jogador que tem pouca idade, mas muita experiência e muita qualidade. Se der certo o Andréas Pereira, o Verdão do Fábio Schaeb vai continuar a ser dominante. Vamos testar? Graças a Deus. Então é o seguinte, o Arena chega ao fim, a gente volta na segunda-feira. Vem chegando o ponto final, ótimo final de semana, Carlão de Freitas, ótimo final de semana, Fábio Schaeb, e um ótimo final de semana para você, ouvinte CBN. A gente volta na segunda-feira. Vai! Chega de patrão, o coração no céu. Arena CBN. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. Munkmac.com.br